gente, que texto precioso. Essa manhã, enquanto eu e a Ju fazíamos o devocional, o Senhor colocou essa palavra em nosso coração e eu creio que vai trazer aí alegria para a sua vida. Alegria que vem do conhecimento, não uma alegria que está baseada em circunstâncias, né? Não uma alegria que está aí, que depende, né, de alguma coisa. É uma alegria que vem do céu. Amém. Como cantava o Baruque, né? Essa alegria vem do céu. Então vamos lá, esse texto diz assim: foram-se a alegria e a exultação dos pomares, ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Isso aqui é uma palavra que o Senhor trouxe, né, através do profeta Isaías para Israel em um momento que o povo estava em pecado, o povo estava agindo errado. Então o Senhor, ele disciplinou o povo, né, através deste ato. Deus retirou a alegria, Deus tirou a exultação, tirou o contentamento. Você sabe o que é isso? Deus tirar a alegria, levar embora, né, o prazer. Só que, meus queridos, esse texto, quando eu li, ele despertou o seguinte no meu coração: Deus, ele tem a capacidade de mexer com as nossas emoções. Deus, ele pode simplesmente retirar a alegria, né, como quem vai retirar uma peça, né, de roupa ou um item da sua casa, ou um objeto, né, que esteja lá sobre a sua estante, sobre o seu rack. Deus, ele vem e retirou, porque a alegria dele, tudo é dele. Então na hora que Deus quiser, ele vai e ele retira, né, como retirar qualquer coisa, né, de um lugar, que às vezes a gente faz isso com tanta facilidade. Só que olha só, o inverso também é verdadeiro. O Deus que retira, ele também coloca. Deus tem esse poder em suas mãos. Da mesma forma que ele retirou a alegria, Deus pode vir devolver a alegria. Deus pode colocar, ele tem esse poder. Independente do que você está passando, do que você está vivendo, do que você está sentindo, Deus, ele pode, em resposta a uma oração, a uma ação, Deus pode vir e colocar a alegria no lugar dela, no lugar aonde a alegria deve estar. Olha que interessante, queridos, o poder que tem a alegria. Um coração alegre é mais forte, é mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que passemos momentos difíceis, podemos experimentar essa alegria maravilhosa de Deus. Parece loucura, né? Como é que em momentos difíceis eu posso experimentar alegria? Como que pode ser, né? Em uma situação difícil, muitas vezes de perdas, uma situação que nos roubou algo, nos tirou algo, ou uma palavra que você ouviu que trouxe o descontentamento. A palavra de Deus pode trazer a alegria, ela pode tocar em nós e nós nos alegrarmos. É a alegria do Senhor que vem em situações mais contrárias, das mais diversas, né? Realmente. O Senhor, nessas situações contrárias, ele realmente vem. Alguns anos atrás a gente... acho que quando a gente estava noivo ainda, a gente nem tinha se casado ainda, namorávamos ainda, e o Senhor ministrou isso muito forte, que o nosso Deus é um Deus de contradições, né? Ele nos manda contradizer, né, o tempo todo, no momento de tristeza, né, no momento de insatisfação, de descontentamento, ele vem e derrama de alegria. Mesmo quando não há motivo para ter alegria, ele nos envia, ele derrama sobre nós, né? Amém. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito amor que Deus tem por nós. Quando nós mudamos um pouco a ótica, né, é impossível a gente não sentir essa alegria. E se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz, aqueles que creem
né, receberão aí uma alegria única, né, vai nascer em nosso coração. Essa alegria chamada alegria da salvação. É por essa alegria que Davi, ele clama lá no Salmo 51, né, quando ele diz para o Senhor devolver para ele a alegria da salvação. O salmista, né, ele faz isso, ele pede: Senhor, devolve-me a alegria da salvação, essa alegria que vem do coração de Deus. Mas aí, como é que um Deus bom, né, como o nosso Deus, ele vai trazer um sentimento, né, de tristeza para o povo, né, como ele fez nessa passagem de Isaías? Como é que um Deus bom traz tristeza ao coração? Porque foi isso que Deus fez. O povo estava errado, ele foi lá, tirou a alegria e ficou apenas a tristeza. O apóstolo Paulo, ele vai explicar isso. Segundo Coríntios 7, né, a partir do verso 8, Paulo ele vai dizer aqui, olha, a primeira carta, que é a carta de 1 aos Coríntios, ela trouxe uma tristeza no coração da igreja. E Paulo também se entristeceu quando ele viu assim: puxa, a minha carta, ela levou tristeza. E olha só o que ele aprendeu com essa situação. 2 Coríntios 7, verso 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi. Então a princípio ele falou: meu, o que foi que eu fiz? Mandei uma carta lá e entristeceu os irmãos. Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza que os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então ele diz assim: olha, vocês foram entristecidos do jeito que Deus queria. Então, quando a tristeza vem de Deus, ela tem um propósito. Quando Deus traz essa tristeza, ele tem um propósito. E olha só, tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam que a tristeza segundo Deus produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, a tristeza segundo Deus produziu outras coisas no coração deles. Primeiro, trouxe o arrependimento, fez eles repensarem uma série de coisas, e agora eles começaram a desfrutar do benefício de uma tristeza que veio segundo o coração de Deus. Em alguns momentos nos sentimos assim, nos sentimos entristecidos pelaquilo que nós passamos, mas nós que vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós que cremos nele, essa tristeza vai produzir em nós um pacote de benefícios celestiais, vai produzir em nós caráter, vai produzir em nós justiça, vai produzir em nós desejo, e aquilo que o Senhor está produzindo em nós vai trazer um contentamento e uma alegria eterna. Por isso que lá em Filipenses, Paulo ele dá uma ordem. Olha só o que ele diz aqui, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quando a gente estava lendo esse texto, a Juliana falou assim: por que ele repete, né? Nós vemos que quando Deus repete algo assim, é porque ele tem pressa. Ele tem pressa, e é porque é importante. É importante e ele tem pressa. Por isso que Deus deu sonhos repetidos a algumas pessoas, e na sua interpretação, né, o Daniel diz assim: Deus fez isso 2 vezes porque ele tem pressa. José também, né, quando foi interpretar o sonho de Faraó, ele disse assim: Deus falou 2 vezes porque ele tem pressa. Deus tem pressa, é urgente restabelecer a sua alegria, trazer de novo o prazer, porque assim você vai ter forças para atravessar as coisas. Deus tem prazer
né, que você esteja alegre, que o seu coração esteja fortalecido nele. Isso me faz pensar que, né, especialmente quando o pastor leu no último texto, né, aqui de Paulo, né, aos Coríntios, não é isso? Segundo Coríntios. Segundo Coríntios. E isso me fez pensar quanto as nossas emoções, elas realmente são saudáveis, porque elas foram criadas pelo Senhor. O Senhor nos deu a alegria, o Senhor nos deu a tristeza. Falando em pacote, né, esse pacote de emoções, ele foi criado por Deus. Deus sonhou com isso, quando nos criou, quando formou o homem, ele deu a ele, deu sopro de vida, né, a alma, né, que abriga todas essas emoções. E elas, quando elas são manifestas, seja a alegria, seja a tristeza, todas elas são para a glória de Deus, né? E Satanás, da mesma forma como tantas outras áreas da nossa vida, ele tenta tomar esse pacote para si, né, e transformar isso em morte. E é tão rico ler um texto como esse, porque a gente vê que até mesmo a tristeza, ela glorifica o nome do Senhor quando ela vem de Deus, quando ela tem como fonte o Senhor, porque ela promove mudança, ela promove transformação dentro de nós, ela promove um incômodo que nos impulsiona para fazer alguma coisa, né? Porque até quando nós estamos alegres, né, a nossa humanidade ela tende a ficar num comodismo, aqui tá gostoso, aqui tá bom, mas a tristeza nos impulsiona. Isso é rico demais. O Senhor ele nos enche de emoções para nos movimentar, né, na presença dele. Isso é precioso, que nós possamos viver isso de forma saudável e tendo essa sensibilidade. Não, essa tristeza é para a morte, e isso eu não posso alimentar. Essa tristeza é para a glória de Deus. Eu vou entrar no meu quarto, entrar na presença do meu Senhor, e que essa tristeza promova alguma coisa em nome dele. Olha só, gente, Jesus, palavras de Jesus. Jesus fez um discurso e começou a falar, né, das coisas eternas. E aqui em João 15:11 ele diz assim, ó: tenho dito estas palavras para que a minha alma, ou melhor, a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aquilo que Jesus fala é para que nós tenhamos a alegria dele, e esta alegria seja uma alegria completa. E aí nós vamos cantar esse corinho agora, e eles vão fazer aqui, ó: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O Salmo 28, verso 7 diz assim: Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é esta fonte de alegria, e ele diz aqui que o coração exulta em alegria. É uma explosão de alegria, essa alegria que vem de Deus, essa alegria que vem dos céus. Amém. Deus é poderoso. Olha só o que diz Tiago, né? Meus irmãos, considerem, olha só, gente, a Sueli falou aqui, né? Alegria no meio da tristeza, né? Ela disse algo aqui assim, ó: me alegro na tristeza. É a primeira vez que me alegro na tristeza. Então olha só, Sueli, o que diz Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o quê? Ir na festa e celebrar com os irmãos e encher a cara. Não, olha o que ele diz aqui, ó: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem diversas provações. Por quê? Porque ele diz assim, ó: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí ele vai ver com uma série
de atributos aqui, entre eles está a alegria, né? A prova da fé. Então ele diz assim, se alegrem por serem provados, por quê? Porque a fé vai produzir perseverança, né? Olha só, queridos, se alegrem no meio da prova, aí não tem como ficar triste, né? Porque a prova vai trazer tristeza. E aí ele diz, se alegre na prova, por quê? Porque a prova vai trazer benefícios para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso caráter, e aí nós nos alegramos. Seja bastante sincero. As provas que você passou, as tribulações, não mexeram com você, não fizeram de você uma pessoa melhor, uma pessoa maior. Eu até aprendi uma frase, né, que ela é poderosa, que diz assim, foi ruim, mas foi bom. Coisas que nós passamos que foram ruins, mas foi bom. Por quê? Porque em nós produziu esses benefícios. Aí está ouvindo o sussurrinho do Tutu. Tutu acordou. Pepe tá dormindo ainda, Elis, mas o Tutu já tá firme e forte aqui. Aí, ó. Olha só o que diz o apóstolo Pedro, né? Falando do Senhor Jesus, nós que não vimos ele, porque Pedro viveu com ele, andou com ele, né? Pôde tocar, como eles disseram, assim, nós tocamos na palavra de Deus, né? Esse momento deles terem convivido com Cristo. E olha o que ele diz assim, ó, mesmo não tendo visto, né? Nós que não o vimos, vocês o amam e, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Gente, olha que alegria é essa, gente? Daqueles que creem em Jesus. Embora não vimos, nós cremos nele. E aí ele diz essa alegria, ó, esse tipo de alegria assim, ó, nele, exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Tem alegria maior do que essa? Saber que fomos salvos por ele, que estamos livres da condenação. Isso é poderoso. Aqui no Evangelho de João 16:22 diz assim, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Ninguém tirará essa alegria de vocês. Passamos por tristeza, mas para quê? Para ser reforçada a alegria, uma alegria que não pode ser tirada por situações, porque é uma alegria que vem direto do coração de Deus para nós. Romanos 14:17 diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Esta alegria, né, que vem dos céus, porque ele diz assim, e alegria no Espírito Santo. Então se alegre em Deus, mesmo que o seu momento tenha sido de tristeza, saiba que a tristeza, segundo o Senhor, vai produzir em nós um pacote de benefícios do céu, fazendo de nós pessoas melhores e com certeza a palavra de Romanos 8:28, ela é fiel, está em nós, que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. E exultaremos no Senhor com esta alegria indivisível e gloriosa. Amém? Amém. Vamos orar nesta manhã? Vamos orar. Graças a Deus. Pai querido, nós nos alegramos em Ti. Oh, Senhor, primeiro porque o Senhor Pai, nos mandou fazer isso, Senhor. Louvado seja Ó Deus, não fazemos ideia, ó Pai, de como fazer isso. Como é que nós podemos responder a uma ordenança sua de nos alegrarmos em Ti? Mas se o Senhor falou, Senhor, é possível, Senhor. em Ti E nós nós faremos isso, isso, Senhor. pois somos Teus servos. Em Ti Nos alcançamos apropriaremos a verdadeira desta alegria, Senhor, a Pai. verdadeira Essa alegria que celebração, vem do Senhor. Teu Espírito Santo, Sim, que toca a meu nossa Deus. alma, que aformoseia o Temos o nosso privilégio, rosto. Senhor, Ó Deus, de que nos viver veste, isso, ó Pai, Senhor.
com esse no prazer meio das de te dores, servir, ó Pai, no meio mesmo de em meio a perdas, tribulações, em vivendo, meio a Senhor, tristeza, alegria Senhor. que Se o vem Senhor da disse tua que é presença, possível, Senhor. nós vamos viver Sim, isso, Senhor, vamos já nos apropriar, experimentamos, tomamos ó Pai, posse, esse Senhor, milagre ó da Deus, das alegria tuas palavras, no meio da e dor. nela nós viveremos Senhor, o tu és sobrenatural, bom, ó Pai, ó derrama Pai. sobre Ó nós, Deus, ainda Deus, que desta ninguém alegria. entenda, as pessoas Obrigada, vão olhar Pai, para porque nós, nós Senhor, não e vão explicamos, dizer ó Deus, que mas nós nós estamos experimentamos loucos, isso. porque como é que essa pessoa pode É se alegrar verdade. com uma situação dessa? Oh, Senhor, Como é nós que ele temos pode esse sorrir privilégio. depois de tudo que passou, que viveu? Deus E aí nós querido, vamos em nome de responder: Jesus, esta alegria vem dos nós te céus, louvamos esta por alegria isso, vem de Senhor. Deus, esta alegria Deus, está em obrigada, nosso coração. Pai, pela Fomos preciosa salvos, experiência, alcançados Senhor, por de Ti, vivermos a estamos alegria escondidos em Ti, Pai. que supera, Desfrutamos Senhor Deus, das alegria, Senhor, que não se bem-aventuranças explica, Pai, celestial. mas que se A vive. Tua palavra nos Em alegra, nome de Jesus, porque ela nos coloca nos que nós trilhos, possamos ela nos continuar, leva, ó Pai, Senhor, a transbordando, ter Senhor, visão desta do alegria. futuro, uma visão Experimentando, positiva. Senhor, Temos, ó Pai, a visão dos céus, esta a visão do alegria nosso preciosa, Deus, Pai, que vem um de Deus Ti. que se relaciona com É a o única homem. fonte, Temos em Pai, Ti, desta Senhor, o alegria, bom Senhor Deus, pastor que que possamos cuida de buscar nós. nela, Pai, na Sabemos, Tua Senhor, presença. que não vivemos ao acaso. É verdade, Senhor. Não somos órfãos, ó Pai, Oh, Deus, não estamos nada abandonados, acontece, mas Senhor, o Senhor está sem um conosco. propósito, Em Pai. Ti, Pai, nós Que nós possamos nos regozijamos. apoiar Em Ti, nisso, Senhor, a tendo nossa a certeza, alma Senhor, encontra paz. que Por o Senhor isso nós supre, queremos Pai, louvar, na nossa exaltar alma, Senhor o Teu Deus, nome, que é com santo, alegria, que é Senhor, bendito com gozo, para Senhor, com sempre, satisfação Senhor. em Ti, Ti Senhor. nós Em realmente nome de Jesus, exultamos em Louvado alegria, seja o com Teu nome, muito que prazer. neste dia Em nome de expressemos Jesus, isso para a Pai. Tua glória, Oh Senhor. Deus, Em coloque nome em nosso de coração Jesus. esta alegria cada vez mais forte de Te Aleluia. servir e de estar contigo. Em nome de nome Jesus. de Jesus. Amém? Amém. Você tem motivos para se alegrar nesta manhã. Que esta semana seja uma semana repleta de alegria para o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Fiquem na Jesus, gente. paz. Deus Bom abençoe. dia.